Capítulo 7, versículo 22. Juízes 7, 22. Juízes, capítulo 7, versículo 22. Velho Testamento. Juízes, capítulo 7, versículo 22. Amém? 7, Amém ou misericórdia? misericórdia. 7, Juízes 7. 22. 22. Tocando, pois, os 300 as buzinas, o Senhor tornou a espada de um contra o outro, e isto em todo o arraial. E o exército fugiu para Zererá até Bet-Sitá, até aos limites de Abel-Meolá, acima de Tabete. Então os homens de Israel, de Naftali e de Aser e de todo Manassés foram convocados e perseguiram aos midianitas. Amém? Vou ler só esse pedacinho. Glória a Deus. Ontem, meu Deus, o que eu vou pregar? Já amanhã. Aí Deus foi e falou, pregue Gideão. Só que ele não falou para me falar especificamente de Gideão, ele quer falar também sobre os 300. Então, como que se encontra o contexto aqui na história? Existiam os israelitas e os midianitas. E os israelitas, nesse período, eles estavam corrompidos. Eles estavam muito voltados às idolatrias. Eles estavam sob o jugo dos midianitas e muito voltados à idolatria. Então, o que Deus fez? Deus sempre mandava um juiz para alertar o povo, para voltar o povo no caminho dele. E dessa vez, ele enviou o 7º juiz, que foi Gideão. Então, Deus enviou a Gideão. Deus chamou a Gideão. Gideão foi um juiz com um chamado bem diferenciado, porque ele não foi um juiz que foi saindo e fazendo. Ele foi um juiz o qual fez prova com Deus para saber se aquilo era o que Deus realmente queria com ele. Porque eu acho que Gideão pensou assim, eu, pequeno, tão frágil, e Deus tem um chamado tão grande. Então ele fez prova e comprovou que aquilo era o que Deus queria para ele. Então Gideão foi e juntou o exército de Deus. 32 mil homens, a Bíblia fala, que foram juntados para guerrear contra os midianitas. 32 mil israelitas foi que Gideão juntou e liderou para guerrear contra os israelitas. Então eles estavam indo no caminho para ir contra os midianitas, né? Para fazer a vontade de Deus. Só que Deus parou Gideão no meio do caminho e falou assim, peraí, Gideão, ainda tem muita gente. Ainda tem muita gente, 32 mil era um número pequeno comparado aos midianitas, porque fala na Bíblia que os midianitas eram mais de 200 mil, era muito numeroso o exército dos midianitas. Porém, 32 mil ainda era muito para Deus mostrar o poder dele. Então, Deus fala para Gideão, mande que os covardes, né, que os medrosos e os tímidos vão e volte para a sua casa. O que Deus quer falar com isso? Deus não quer no exército dele pessoas covardes. Ele não quer no exército dele pessoas tímidas. O que significa? Deus quer no exército dele pessoas corajosas. Pessoas que estão dispostas a ir à luta. Pessoas que vão à frente. Pessoas que vão em busca da alma. Pessoas que estão sempre dispostas a servir o Senhor com coragem e fervor. Deus não quer aquela pessoa medrosa que fica com medo de tudo e não quer fazer a vontade de Deus. Mas também Deus deixa bem claro, Ele também não quer pessoas tímidas. Deus não gosta de pessoas tímidas. A timidez, ela não provém do Senhor. Por quê? Porque Deus quer profetas, Ele quer pessoas de coragem desinibida para ir fazer a obra dele. Porque talvez uma pessoa tímida, ela tenha vergonha de entregar o recado, mas Deus não quer que tenha vergonha, Deus não quer que tenha timidez. Ele quer que seja uma pessoa desinibida e vai lá e fala o que ele quer. Amém? Ele quer pessoas, ele quer soldados corajosos e valorosos na obra dele. Então, Gideão deve ter pensado consigo, não, vai uns 50, 100 só desses. Para a surpresa de Gideão, foram embora 22 mil.
22.000 voltaram, porque maior era o número de medrosos e tímidos do que de corajosos e dispostos a fazer a vontade de Deus. Então, no exército de Deus, a gente vê muito isso. Maior é o número daqueles que estão com medo e com timidez do que aqueles que estão corajosos e dispostos a fazer a vontade de Deus. Porque de 32.000, somente 10.000 estavam com coragem. Somente 10.000 não tinham timidez. Somente 10.000 estavam dispostos a deixar tua família, a deixar teu lar, a deixar tuas riquezas e lutar no exército de Deus. Somente 10.000. Então eles foram caminhando para a guerra. Porém, Deus para Gideão de novo e fala: Gideão, ainda tem muita gente. Por quê? Porque com 10.000 soldados, eles ainda poderiam pensar assim, ó. Não, fomos nós que ganhamos, foi as nossas mãos que nos livrou. Foi a mão de soldados valorosos que livrou. Com 10.000 soldados, eles ainda poderiam pensar assim. Por isso que Deus falou que tinha muita gente. Porque Deus não queria que pensassem que foram eles. Ele queria que pensassem que foi ele. Que foi ele que livrou Israel da mão dos midianitas. Então, por isso Deus fala a Gideão, ainda tem muita gente. E então,